Esse é um tema delicado, sensível, bastante sensível. Por isso, tentarei não aprofundar muito, mas trazer a reflexão. E antes, gostaria de saber, o tema da palestra de hoje, ou do estudo, da reflexão de hoje, é: para onde vão as crianças após o desencarne? Quem já se fez essa pergunta? Quem já se inquietou com essa questão? Alguém daqui já passou pela experiência de perder um ente querido, ainda nos seus primeiros anos de vida? Seja bebezinho, 1 ano, 3 anos, mas ainda na fase da infância, o início da juventude? Não precisa me responder, mas reflitam sobre isso e do questionamento que possa ter gerado em cada um de vocês. Então, falar desse tema hoje é uma oportunidade de trazer resposta baseado na codificação e em outros livros que complementa Allan Kardec, mas que traz a resposta de questionamentos que fiz sobre esse tema ainda muito jovem, ou melhor, muito criança. Aos 4 anos de idade, foi quando, pela primeira vez, me questionei sobre para onde vão as crianças. O que ocorre com elas? Quem toma conta delas? Por quê? Por que aos 4 anos de idade? Eu tinha um primo, eu tinha 4, ele tinha 5, meu irmão tinha 6. Nós 3 brincávamos sempre. Era nosso companheiro de brincadeiras, de passeios. E minha mãe pegava nós 3 e levava para a bica, para a Praça da Independência. Olha, naquele tempo já havia Praça da Independência, hein, gente? E nós íamos. E era muito gostoso. Mas ele, aos 5 anos de idade, já era uma figura notória. Já era diferente de todas as crianças. Ele tinha uma bondade comovente. Ele tinha um desprendimento, um espírito de doação muito grande. E era meu companheirinho. Em um domingo, fui à praia com os pais. E ali no Cabo Branco, quando ele ia atravessando, ele teve receio e não foi junto com os pais. Os pais atravessaram e deixaram ele na calçada. E só depois ele atravessou, sozinho. Olhou para um lado. Mas, na sua inocência ainda de criança, esqueceu de olhar o outro lado. E aí veio um carro e o atingiu. Ele teve fratura craniana, passou 1 semana mais ou menos em coma e partiu. Aos 4 anos de idade, me lembro em um jardim da casa de minha avó, sozinha, porque as pessoas tinham ido para o sepultamento e não me levaram, porque eu era muito criança. Mas ali naquele jardim, olhando para a rua, eu me questionava, sozinha, me lembro bem, para onde ele vai? Quem vai cuidar dele? O que ele vai comer? O que é que ele vai beber? Como ele vai dormir? E esse questionamento, só muito mais adiante, adulta, estudando essa doutrina magnífica, a doutrina espírita, encontro a resposta. Décadas se passaram e, com certeza,
esse companheiro de infância. Sinto-me até hoje ligada a ele, onde frequentemente tenho recordação. Então, muitas pessoas diante de um desencarne precoce se questionam o que acontece com as crianças quando elas morrem. Como elas vivem no mundo espiritual? Voltam a ter um corpo adulto ou permanecem como criança? Curioso, né? Essa questão. As crianças que desencarnam são espíritos mais evoluídos? Sendo Deus tão bom e justo, por que ele levou a criança tão pura no lugar de um criminoso? Quantos questionamentos com relação a isso? Por que não levar um idoso, enfermo? Por que não levar alguém que já está com a vida considerada vegetativa, inválido? Quantas pessoas perversas destruindo lares? Por que não são eles os levados? Por que as crianças? Por que os pais têm que passar pela prova, pela expiação, por essa situação de sepultar os seus filhos? Por que as crianças morrem? Ainda somos muito pouco evoluídos para compreender a morte como ela deve ser compreendida. Assim, quase sempre achamos que esse processo natural é um castigo, uma desgraça, um fim, principalmente quando o falecido em questão é uma criança. Essa imagem, não sei se vocês se recordam, estão associando, mas esse é aquele menininho que fugiu com seus pais da Síria e o barco naufragou e ele foi encontrado. Achei mais leve trazer através desse desenho e não a imagem, a fotografia, na verdade, mas aí a representação de um desencarne que chocou o mundo, que chamou a atenção do mundo. E aí nós nos questionamos sobre isso, sobre o porquê do desencarne na infância. Mas como é difícil para nós entender. Como é difícil para nós entender, inclusive, quando o idoso desencarna. Quantos filhos que, mesmo vendo seus pais, que não têm mais projetos, metas, conquistas, viveram todas as etapas, estão bastante enfermos, e muitos filhos se agarram a esses pais e não querem deixar partir. Querem assim, em casa, nem que seja com sonda, inconsciente, numa UTI meses e meses e meses, porque pensa que o desencarne é a pior coisa que pode acontecer. Mas nós estamos falando sobre esse tema aqui, em uma casa espírita. E como espírita, somos reencarnacionistas. E como reencarnacionistas, temos que pensar mais, temos que refletir mais, temos que procurar as respostas e não ficar preso a angústias, depressões, revoltas, indignação. Precisamos conhecer para não julgar e nem condenar Deus, que é, acima de tudo, bom, justo, soberanamente bom e justo. Se assim não fosse, se não tivéssemos a doutrina para nos explicar, e diante de certas atrocidades com relação à criança,
Poderíamos dizer que Deus não é bom, não é justo. Ou mais, Deus não existe. Porque se Deus existisse, jamais permitiria tal fato ter acontecido. Mas por que acontece? Segundo a questão 199 do Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec pergunta a razão da morte na infância. A curta duração da vida da criança pode representar para o espírito que a animava o complemento de existência anterior interrompida antes do momento que devera terminar. E sua morte, não raro, constitui provação ou expiação para os pais. Porque algumas pessoas também questionam assim: se era uma prova, um resgate da criança, que ela tinha que passar por essa situação, e os pais, coitados, o que tem a ver com isso? O que o pai tem a ver com o filho do que ele fez em outra vida, para nessa ter que passar uma prova tão difícil? Mas a própria resposta aqui da pergunta 199 nos diz: ninguém, gente, passa por determinada situação por engano. Existe toda um envolvimento, sintonias, atrações, necessidades que vão naquele ponto. Para falar de desencarne, teríamos que, para compreender, também entender a programação da reencarnação. Falar de um desencarne de criança nos pede um estudo maior para compreender as necessidades do processo de reencarnar. E o trabalho que se tem para organizar essa volta ao nosso mundo terreno, ao nosso mundo material. Para onde elas vão? No livro Entre a Terra e o Céu, psicografado por Chico Xavier, ditado por André Luiz, aprendemos um pouco mais sobre o espírito que desencarna na infância. Estes retornam à fase adulta no plano espiritual, mas, por algum tempo, podem permanecer no estágio da infância, vivendo como se ainda fosse criança, e assim, dependendo dos cuidados de outros espíritos mais lúcidos, mais maduros ou mais conscientes. Então, veja, quantos que equivocados, diante de um desencarne de criança, diz assim: agora ele virou um anjinho. Agora ele é uma estrelinha no céu. Agora ele é um anjinho com Jesus, que vai tomar conta de nossa família. Já ouviram isso? Será verdade isso? Será que nós que estudamos a doutrina espírita podemos pensar só essa forma poética sobre o desencarne de uma criança? Quem era criança? Quem era criança? Corpo físico. O espírito estava passando nos primeiros estágios da reencarnação, ainda no período da infância. Mas o espírito nasce no momento da concepção, para que pudéssemos achar que a idade do espírito é a idade do corpo físico? Não. Nós aqui somos espíritas. E quem não é, está vindo porque se atraiu pelo tema e está querendo saber. Mas, sendo nós
reencarnacionistas, sabemos que este espírito que se ligou a um embrião, a um feto, a um bebê em desenvolvimento, não nasceu naquele dia da fecundação. Nós sabemos que existe toda uma programação, um ministério responsável para organizar essa volta. Então, quem acabou de nascer está com suas recordações, suas lembranças, sua história abafadas, gravadas no mais profundo inconsciente. Aparentemente uma folha em branco, aparentemente um bebê é uma folha em branco, mas ele traz todo um registro de vidas passadas, guardada em si, mas que no momento está privado da recordação. Então, quem tiver interesse de conhecer mais sobre o tema, procura ler as obras de André Luiz e tantas outras que iremos citar. Nós temos no sábado, inclusive, o estudo das obras de André Luiz em andamento. Já estão em alguns livros, mas quem sabe logo mais inicia mais uma vez, desde o primeiro, o nosso lar, para que vocês possam, através deste estudo, ter esse complemento que já Kardec nos trouxe bem antes. E aí vem esse livro que se chama Deixe-me Viver, de Luiz Sérgio. Luiz Sérgio, já falei dele aqui em outras reflexões, até sobre a palestra que fiz sobre Na Hora do Adeus. Fui trazendo também contribuições de Luiz Sérgio e mais uma vez é solicitado a ele escrever sobre as crianças, para onde elas vão, principalmente as crianças abortadas, porque esse é um tema de extrema preocupação no mundo espiritual. Se preparar uma reencarnação, planejar, projetar, arquitetar o melhor lugar, a melhor família, o melhor vínculo, a melhor condição física, a melhor contribuição genética, para que possa se cumprir um processo de crescimento espiritual, dá trabalho. E mais ainda, quando se prepara um espírito que já passou de outras vezes pelo processo do aborto e que ainda precisa retornar àquela mãe, aquele pai. É um trabalho grande que a espiritualidade tem para conseguir realizar a reencarnação. Mas para onde vão? Como seria então a situação também dessas crianças que são abortadas? E sugiro, tem um filme, que deu um trabalho de eu descobrir depois de um amigo emprestar e tudo mais. Foi que hoje de tarde, eu descobri que ele já está no YouTube, numa boa, dá para assistir tranquilo. Quem quiser, vai lá no YouTube e coloca Deixe-me Viver. E vocês vão ter oportunidade de ter esse livro em filme. Claro que o livro sempre é muito mais rico, mas o filme dá uma boa noção. Né? Então, e como eles vivem? Veja que belo, que rico. Nas escolas, continuam aprendendo, estudando e recebendo esclarecimentos espirituais adaptados à idade e compreensão das crianças. Independente da idade que estejamos, existem equipes responsáveis para nos amparar, socorrer no momento do desencarne. Ninguém nasce sozinho e nem ninguém desencarna sozinho. Se para voltarmos à Terra temos todo o amparo do alto e dos médicos, enfermeiros, parteiras, parentes, estão todos ali presentes,
Imagine só, na hora do desencarne, voltando para casa ou voltando para o plano espiritual. Seja criança ou adulto, são assistidos, são amparados. E a assistência para o desencarne de criança é redobrado. A assistência é grande. Nenhuma criança vaga sozinha. E mais uma vez se diz, criança, sim, temporariamente sim, porque estão privados, naquele momento, de gozar de toda a sua lembrança, dos seus conhecimentos, de suas aquisições, que obteve em vidas passadas. Estão em estado latente. E diante dessa situação, a providência divina toma frente, ampara e socorre. Essas crianças são conduzidas, sim, para creches, colônias, hospitais, lares no plano espiritual, onde tem toda assistência de voluntárias, de voluntários, que vão amparar, orientar, conduzir, esclarecer. E só pouco a pouco vão retomando a sua consciência. E pode-se perguntar, todos são iguais? Não. Do mesmo jeito que não há um reencarne igual, também não há um desencarne igual. Cada ser é único, cada história é única. Então, veja, alguns, ao desencarnar, dependendo do seu grau de maturidade, de evolução espiritual, pode recordar muito mais rápido e retomar a sua forma, a sua aparência perispiritual de adulto, ou de idoso, ou de jovem. Mas isso não são todos, e nem de imediato. É um processo. Alguns podem chegar a reencarnar, ainda na condição aparente de criança. Serem preparados para o retorno, sem se verem atingir no plano espiritual a sua consciência e a sua maturidade que teria anterior a essa encarnação. Mas não podemos dizer que tudo é uma regra, que não tem mudança, que não tem a história particular de cada um. Tudo vai conforme a necessidade. Quando tem oportunidade de se apresentar à sua família, este espírito muitas vezes prefere se apresentar com uma imagem de criança, para que isso favoreça um reconhecimento. Tem mães ou parentes que dizem, mas ele já desencarnou há 30 anos. Eles continuam criança no plano espiritual. Eu vi, eu vejo. Ele ainda é criancinha. Sim, pode. Diante de alguém que tenha a mediunidade ou no momento do sono, onde há o desdobramento, ser levado para visitar ou ser visitado por este ente querido. E, apesar dele já circular, se vê já numa forma adulta, mas diante daquela mãe, diante daquele pai, ou daquele familiar que é vinculado, ele preferir se apresentar como criança, mas não porque ele ainda é criança, mas ser uma escolha para facilitar, inclusive, a identificação. No livro A Vida Além do Véu, psicografado por G. Vale Owen, e ditado por vários espíritos, conta-se sobre a cidade de Castrel, que igualmente ao lar da bênção,
citado no livro Entre a Terra e o Céu, recebe espíritos desencarnados na infância. Essa é mais uma sugestão para quem quer aprofundar o tema, poder recorrer a essa leitura. E lá terão mais detalhes. Então, não existe só uma ou duas colônias que recebe esses espíritos. Como muita gente também, quando fala em desencarnar, se diz, eu vou para o nosso lar. Ah, eu queria ir para o nosso lar. Como se fosse, gente, a única cidade no plano espiritual. A única colônia no plano espiritual. E são inúmeras que existem. Muito mais até do que cidades na Terra. Sobre cada região, sobre cada país, sobre cada continente, existem colônias próprias para receber todos que voltam ao plano espiritual ou que estão a trabalho em determinadas colônias, tarefas, cidades, enfim. Pode a criança desencarnar antes da data prevista na sua programação reencarnatória? Eita, gente, essa pergunta é cruel. Difícil. Mas veja. Aqui tinha outros exemplos. Eu preferi reduzir em 3 para evitar polêmicas. Mas é um questionamento. Poderia a criança retornar ao plano espiritual sem que isto tivesse previamente combinado? E a resposta foi sim. O aborto não está na programação. O suicídio na infância não está na programação. Ninguém nasceu para se matar. Ninguém nasceu para ser abortado. E a negligência dos pais? Quantas crianças que por negligência interferem em consolidar a reencarnação de um filho? Daí vem a grande responsabilidade e o compromisso. Quando solicitados somos todos nós a receber um filho de Deus, assumimos esse compromisso. Muitos até na marra, outros desejando mais do que tudo. Mas quantos que negligenciam os cuidados com esse espírito que ainda está nesse estágio inicial, dependente totalmente do adulto, da sua proteção, da sua educação, de tudo aquilo que a paternidade e a maternidade oferece para contribuir com o plano espiritual e fazer valer, firmar, fixar a reencarnação desse espírito que necessita, mais uma vez, de retornar ao nosso plano e dar seguimento à sua evolução. E assim, por negligência, uma história pode ser interrompida, mas não é perdida. Outras chances sempre haverá. As lamentações, o choro e a fixação no ente querido que desencarnou prejudicam sua reabilitação no plano espiritual, fazendo com que ele sofra, vendo o tamanho desespero de seus familiares. Confesso que essa era uma prova que eu nunca, jamais queria passar. Passar pela perda de um pai e de uma mãe é extremamente difícil. Extremamente difícil. Principalmente quando existe amor, companheirismo, parceria. Mas ver a partida de um filho
não é fácil. Nem sei se com tanto tempo já de estudo da doutrina, poderia dizer aqui a vocês, francamente, estou preparada. Estudei tantos livros, assisti tantas palestras, já fiz tantos estudos e hoje, com a compreensão da doutrina espírita, estou pronta, se hoje eu tivesse um netinho ou uma filha, para ver a partida de um ser, ainda nos seus primeiros anos, assim como dizem os jovens, de boa. Não, não seria. Eu tiro isso pelos meus animais. Quando partem, eu fico assim, destroçada, moída e retorcida. Meus animais. Sofro porque tenho apego ainda. Sim, tenho apego, apesar que tem gente que diz espírita não tem apego. Não é para ter apego e não é para derramar uma lágrima. Ilusão, só ilusão. Pode não chorar na frente dos outros, mas chora sozinho. E se não chora com lágrimas, chora por dentro. Deprime, se angustia e abafa o choro pensando que é proibido. Chorar de saudade. Quem ama tem saudade. E quem tem saudade chora. Agora, o choro da amargura, o choro da revolta, o choro da indignação, do blasfemar contra Deus e toda a espiritualidade. Esse choro, sim, ele é um ácido, ele é nocivo, ele é prejudicial, ele não ajuda aquele que partiu. Seja criança, idoso, jovem ou na maturidade. Todos aqueles que viveram a dor da saudade, por dar esse adeus, ou um até breve, mas que parece mais adeus do que até logo. Esse choro da amargura e da revolta é nocivo. Quantos pais ou filhos guardam os quartos desse ente querido intocável? Todas as roupas ali, nas gavetas, pendurada no guarda-roupa, o sapatinho, o brinquedo, a farda, a bolsa da escola, como se a qualquer momento fosse voltar e fazer uso. Quantos pais, mães, suplicam por esse filho, querem negar sua própria vida, se fechando no processo depressivo horrível? Quantas mães chegam ao suicídio para abafar essa dor, ou na ilusão de ir ao encontro do filho que julga ter perdido? Não tem noção, essas pessoas, do quanto mal é feito a elas. Outro livro que também sugiro, até para dar mais noção desse prejuízo, é Na Hora do Adeus, também de Luiz Sage. Então, se queremos o bem desse ente querido, que temporariamente se afastou de nós, que possamos nutrir por ele pensamentos positivos, boas vibrações, mensagens, cantar. Por que não cantar? Como é importante. Tem gente que diz, mas eu nem sei fazer oração. Canta. Canta, que esse canto chega. Quantas pessoas que vão ao cemitério dizendo, eu vou visitar papai. Eu vou visitar mamãe. Cadê papai? Cadê mamãe? Está lá no cemitério. Meu Deus, que vida, hein? Passar o resto do tempo num cemitério? Alguns equivocados, sim, se referem dessa forma. Por costume? Por tradição? Não que não possa ir no cemitério. Até acho legal que vá. Para ajudar muitos que lá estão, pensando que lá
é a morada final. Não se diz assim, a morada final, né? E que possa ir, de fato, e dizer, segue em frente. Tem outro lugar. A vida continua. Aqui não é a morada final. Aqui só é onde foi depositado o corpo físico. Então, quantos que se prendem a isso e deixam de contribuir por amor para o progresso desses entes que partiram? E como é difícil para aqueles que vão pelo aborto, o trabalho que dá em receber esses espíritos frustrados, em não poder viver essa nova chance de uma reencarnação. Muitos se indagam, e por que tão pouco tempo aqui passaram? Não podemos dizer que todas as crianças que partiram foram no passado suicidas, ou são crianças abortadas que insistentemente estão voltando. Não. Pode ser um deles, sim. Pode ser alguém completistas, os completistas que precisava de um tempo a mais para concluir uma carga, um tempo. Pode ser um espírito que vem vivendo suas últimas encarnações em um processo de expiação e prova, que é típico do nosso planeta. Um planeta de prova e expiação. Mas poder ser um espírito já em momento de viver o processo de regeneração. E não necessitava mais passar tanto e tanto tempo aqui. Pode ser um missionário que vem para despertar nos pais, familiares ou até numa comunidade sentimentos de solidariedade, de fraternidade, de amor, de respeito e de compaixão. Essa cena do menininho na praia, como tocou corações, como mexeu em corações possivelmente até endurecidos. Quantas situações que são vividas com criança, que talvez em outra época passasse despercebido. Mas alguns escolhem uma prova. Todos que vêm à Terra escolhem sua reencarnação, como vai ser, onde vai nascer, qual família, quais doenças, qual o processo. Não, nem todos têm essa condição. Nós aqui, nessa sala, se temos aqui 60 ou 70 pessoas, em média, não somos iguais. Cada um tem uma vivência, cada um tem uma experiência, cada um está vivendo por um estágio. Então, esses espíritos se diferenciam entre si, cada um conforme suas necessidades. Quantos pais valorizam a maternidade e a paternidade diante da perda de um filho? Também não podemos dizer que todos os pais que perderam crianças foram pais que em outras vidas abortaram, assassinaram criancinhas. A doutrina não nos ensina a ser assim, taxativo, inflexíveis e radicais. Mas tudo envolve uma reflexão, um pensar. Mas uma coisa é certa: Deus é bom, é justo. E jamais nenhuma situação passaria despercebida. Todos têm um amparo e têm assistência. Como conclusão, o que poderíamos tirar de quem passou pela dor do desencarne de uma criança? Que contribuição podemos dar ainda, mesmo sem estarmos juntos fisicamente? A oração é o melhor remédio para todos. Pedir a Deus que proteja e auxilie seu filho no plano espiritual.
é a maneira mais correta de lhe fazer o bem. E dependendo do estado emocional que a mãe ou o pai se encontre, eles são levados, veja que maravilha, para visitar esses filhos, até ajudar nesse processo de readaptação. Mas para isso, precisa que um pai e uma mãe, no momento do sono, ao viver esse desdobramento, possa ser conduzido para essas colônias e contribuir, ainda com seu afeto, com seu afago, com seu abraço, visitando e amenizando a saudade. Mas, para isso, é necessário que haja de um pai e de uma mãe condição emocional. Pois, no contrário, ao invés de beneficiar, só prejudicaria. Como também essa criança que temporariamente se apresenta como criança no plano espiritual pode ser trazida para visitar a sua casa, seus irmãozinhos, sua família. Quantos que ao acordar não têm recordação, mas têm sensação? Uns que têm a mediunidade mais aflorada, mais sensível, podem até relatar. Outros não. Mas acorda com uma sensação de bem-estar, até uma saudade gostosa. Uma sensação que houve um encontro. E eu costumo sempre dizer uma frase. Aí quando eu digo isso, minha filha já diz, já sei qual é. Longe é um lugar que não existe, quando se está perto do coração. Quando amamos, não tem distância física. Quando amamos, não tem plano espiritual nem material. Quando amamos, temos vínculos eternos. Que cada um que passou por essa prova possa ter a confiança e a certeza de que seu amado, filha, filho, neto, sobrinho, irmão, está amparado, está estudando, está se preparando, está amadurecendo, está se preparando para uma nova oportunidade de reencarnar. Com certeza, unidos estaremos sempre pelos laços do coração. Quantas pessoas que podem, inclusive, relatar desses encontros. Não precisa nem das psicografias de Chico Xavier, ou de André Luiz, Luiz Sérgio. Muitos passaram por essa experiência. Então, que possamos contribuir para todos esses que partiram com nossas preces. Pensamentos de encorajamento, fortalecendo, fazendo igual que uma torcida faz quando vê seu time em campo. Eu gosto de sempre fazer essa comparação. Quando quem gosta de futebol, ou de basquete, de vôlei, seja lá o que for, vai assistir um jogo, está lá sofrendo, nem que seja no 7-1, doido para entrar em campo, de defender, de lutar, de fazer o gol, de tirar o goleiro até da trave. Mas não pode. Aquele jogo não é da pessoa, é daquele jogador. Mas nós que estamos na arquibancada, podemos torcer, não podemos torcer? Dar aqueles gritos de incentivo, as músicas, até aquelas cornetinhas e tudo, para incentivar o time a andar, a ter força, a ter esperança e garra. Assim somos nós, muitas vezes, na estrada da vida. Não podemos caminhar pelos nossos filhos, ou por nossos pais, ou netos. Cada um tem que traçar o seu percurso.
cumprir a sua história, a sua meta. Mas nós que amamos, podemos torcer, incentivar, vibrar e confiar no nosso Pai maior, que não desampara nenhuma de suas criaturas. Muito mais teria para falar desse tema, mas ele é vasto. Por isso que eu preferi trazer mais sugestões de leitura e vocês ter a curiosidade de ir à fonte, pesquisar, estudar e buscar tantas respostas belas. Então fica aqui esse convite a todos vocês a ler mais sobre isso. Desejo a todos muita paz e que muitas crianças que nesse momento se encontram no plano espiritual possa estar sendo esclarecida e amparada, protegida e socorrida, preparando-se para novas experiências. Muita paz a todos.